Boa noite, meu nome é Otília Maria Reis Perdomo, eu sou da turma de Filosofia, sou no 6º semestre, este é a socialização do estágio obrigatório número 2. Então, minha área de concentração é ensino-aprendizagem da filosofia, o meu tema é infrequência escolar no ensino médio público periférico, por quê? A finalidade desse trabalho é refletir sobre um dos obstáculos no ensino, sob a ótica filosófica, que é a infrequência escolar, em uma escola pública de periferia nessa conjuntura interpandêmica, buscando possibilidades de enfrentamento desse obstáculo, pois vemos que este é um dos obstáculos que mais atrapalha, que mais agrava a educação, mais agrava essa defasagem, que mais nos deixa preocupados. O ensino-aprendizagem da filosofia é uma área pertinente a ser explorada e aprofundada, pois acredito que há diversos desafios e obstáculos, dada a atual situação social e econômica da nossa sociedade, do nosso ensino público, principalmente em regiões periféricas. Eu me formei nessa escola, eu estudei, eu tenho relações com quem trabalha lá e vejo que essa é uma situação agravante. E vejo também que não é só ali. Vejo que diversas escolas também de ensino fundamental estão sofrendo. Então, os meus objetivos foram cativar os educandos e educandas, educadores e educadoras à busca por filosofar, trabalhar a filosofia de forma dinâmica e interdisciplinar, apontar e sugerir soluções para os desafios e obstáculos do processo de ensino-aprendizagem da filosofia no ensino médio público periférico, incentivar educandos e educandas, educadores e educadoras pela busca da filosofia e sua prática fora do ambiente escolar, de forma dinâmica e cotidiana, e descobrir o porquê da infrequência escolar e apontar meios para superá-la. Então, na fundamentação teórica, me baseei na área de humanas, na matéria filosofia, para desenvolver a pesquisa sobre essa ótica. Essas ideias e metodologias de Paulo Freire, pelo cotidiano da escola, por ser onde me formei, é muito forte aos ensinamentos que ficaram de Paulo Freire, de uma educação dialógica, crítica e libertadora. E foi isso que me inspirou. Também Lídia Maria Rodrigo e Sônia Campaner, com os livros Filosofia em Sala de Aula, Teoria e Prática para o Ensino Médio, e Filosofia, Ensinar e Aprender, me ajudaram a aprofundar-me na fundamentação teórica e ao modo de ensino, na maneira de pensar como docente. Então também me ajudaram nos planos de aula. O ensino da filosofia deve introduzir o estudante no universo da problemática filosófica, fazendo ver que esse é o universo das possibilidades. Então a Sônia Campaner fala isso no seu livro, isso me inspira. Os desafios postos pelo ensino de massa tornaram necessário não apenas romper com certas práticas pedagógicas tradicionais, mas também aderir a uma nova concepção de ensino. Então, a Lídia Maria Rodrigo traz essa questão bem desafiadora contra o ensino tradicional e que me inspira a fazer diferente, a pensar diferente, a conversar com os educandos também sobre isso. Então, sobre a metodologia, o meu estágio, observações e regência foram realizados no Instituto Estadual Paulo Freire, situado no bairro onde eu atualmente resido, e é a escola onde eu me formei no ensino médio no ano de 2019. O roteiro de observação foi obtido através de conversas, participações e entrevistas com a equipe gestora, pedagógica e a secretaria da escola também. Então, teve muito diálogo, descobrimos todas as dificuldades e facilidades apontadas por essas pessoas com quem conversei, as reuniões que participei, as conversas. Então isso me ajudou muito a entender a realidade da escola e poder trabalhar em cima, na fundamentação teórica e também nos planos de aula. A observação e regência em sala de aula optei por realizar nas turmas 1E, 1F, 3E
e 3F, porque essas são as turmas do turno da noite, em que o meu supervisor, que se chama Wilfran Telechê ainda, ministra. Então ele dá aula para primeiros e terceiros anos do turno da noite. Nestas turmas tive a consolidação da ideia para o projeto do estágio e pude endossar minha fundamentação teórica. O material de referência da fundamentação teórica foi obtido na biblioteca da escola. Então, cheguei lá, conversei, dei a carta de apresentação e fui para a biblioteca para poder pegar a minha base teórica, que acredito que foi de grande valia explorar a biblioteca. Nestas turmas em que eu observei e ministrei aulas, tive a consolidação da ideia para o projeto de estágio e também pude endossar minha fundamentação teórica. Então, foi de grande valia poder conviver com essa galera, podemos assim dizer. Então, me enriqueceu, trouxe uma contribuição para minha formação, para o meu profissional, uma experiência, algo que eu queria, que eu tinha curiosidade de viver, de tentar, de experimentar a didática, a metodologia, a explanação. Então, e o material para o plano de aula foi obtido através também das pesquisas na internet, na grade curricular da escola, nos diálogos com os professores, suas professoras. Então, eu fui reunindo diversos quesitos para poder pesquisar sobre e para trazer de uma forma dinâmica esses assuntos do plano de aula. Quando eu fiz a observação, os pontos mais importantes foram que o Instituto Estadual Paulo Freire está situado no bairro União das Vilas, na rua Galante, sem número. Então, num bairro onde é a única escola de ensino médio e ela só existe por requisição do bairro, porque é um bairro bem grande e que não tinha escola de ensino médio, apenas de fundamental. Funciona, então, o ensino médio nos turnos de manhã, tarde e noite, com um total de 18 turmas, 6 por turno, total de 20 alunos e alunas por turma, com média de faixa etária de 15 aos 25 anos, com alguns, principalmente à noite, que fogem desta faixa etária, que tem 30, 40, 50 anos. Há 40 funcionários e funcionárias ao total. Destes, um possui doutorado, um possui pós-graduação, 4 possuem especialização e 36 possuem curso superior. O corpo docente é composto por 29 professores e professoras atuantes em sala de aula. Um desses professores está na gestão, simultaneamente. 8 atuando na gestão, sendo um diretor, 3 vices, sendo um simultâneo na supervisão pedagógica, 2 da orientação pedagógica, 2 da supervisão pedagógica. Destes, 11 são efetivos e 26 são contratados. Todos moram em Uruguaiana e 6 moram no bairro. Nos meus planos de aula, então, seguindo pela grade que o professor já estava trabalhando, acabei escolhendo ética e honestidade para o primeiro plano de aula. Então, eu trabalhei a música e a letra Anel de Giges, de Fábio Braza, pelo YouTube. Peguei o Chrome e assistimos, escutamos a música, trabalhamos em cima do texto, e essa foi a primeira aula. A segunda, também sobre o mesmo assunto, fizemos então a leitura do fragmento do livro A República de Platão, pegando o mito do Anel de Giges. Então, para poder contextualizar, né? Trabalhamos em cima do texto. O plano de aula 3, sobre consciência e liberdade, onde pego um fragmento de uma história em quadrinhos sobre o mito da caverna. Então, muito interessante fazer essa interação com as imagens, com as histórias em quadrinho. Trabalhamos em cima dela. Também
abordei um texto sobre o mito da caverna para contextualizar, para que nós possamos, em aula, entender o que significava a história de Platão, qual o sentido. O plano 4 foi sobre moral e ética, onde apresentei 2 vídeos sobre isto. Um é Agir na Moral, de Clóvis de Barros Filho, e o outro de Leandro Carnal, O que é ser ético. Então, olhamos os vídeos e trabalhamos em cima. O plano 5 foi sobre ética e moral, e apresentei um texto sobre ética e moral, esclarecendo o que é ética, o que é moral, as suas características, relações. Aqui, minha vivência do estágio. Os educandos e as educandas que observei e ministrei aula cursam o 1º e 3º ano do ensino médio no Instituto Estadual Paulo Freire, e é no turno da noite. Então, tive uma vivência do turno da noite, uma realidade, porque quando me formei, eu estudei todos os anos pela manhã. Então, a realidade do turno da noite é diferenciada, a carga horária acaba sendo menor, pois não dá tempo. Também temos a questão de que o pessoal chega depois do serviço, é mais exaustivo, então a abordagem deve ser diferenciada. O grande obstáculo à aprendizagem é a infrequência escolar, infelizmente, pois filhos e filhas de mães e pais da classe trabalhadora, tão prejudicada nesse contexto interpandêmico, a grande maioria deles e delas não tem recursos suficientes para acompanhar seus filhos na escola, no caminho da educação, pois exige escolhas de alimentação e moradia. Então, eles acabam trabalhando também muito cedo, e a educação fica em segundo plano, havendo um adiamento de vários sonhos dos educandos e das educandas que necessitam da educação básica, gratuita, para que se tornem realidade. Então, muitos sonhos são cortados desde a raiz, e deve-se trabalhar e conquistar somente o material que o emprego possibilita, pois a busca de galgar espaços pela educação, uma formação, um sonho de uma profissão, acaba sendo deixado para trás. Então, as minhas referências foram Sônia Campos, Lídia Maria Rodrigo e Paulo Freire. Gostaria de encerrar com essa frase de Paulo Freire, onde eu acho que entra muito no contexto desse estágio. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Obrigada.